Olá, sejam todos bem-vindos ao Box Flexibilidade Cognitiva. Be Relentless, Be Evoked, vamos junto na jornada do Alta Performance. E aí, você sabe o que significa flexibilidade cognitiva? É a habilidade que o nosso cérebro tem diante de situações, se adaptar e aprender coisas novas, situações novas, habilidades novas, conhecimentos novos. Isso que é flexibilidade cognitiva. Você já ouviu falar desse conceito? Você já ouviu falar dessa habilidade? Ainda não? Então vem comigo e vamos aprender muito mais sobre isso. Flexibilidade cognitiva é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar sobre diversas situações, acontecimentos, cenários, situações inesperadas. É basicamente uma habilidade da gente perceber que aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem fazendo durante um determinado tempo, não está mais dando certo, não está mais funcionando e a gente tem que se adaptar, a gente tem que se reinventar. Aparentemente, muitos de nós já faz isso há muito tempo. Mas você sabe que existe por trás disso uma habilidade? Nos últimos anos, algumas empresas, como Google, como Netflix, como Spotify e tantas outras, vem falando muito dessa habilidade dentro do seu círculo fechado. Muitos CEOs vêm sendo exigido essa habilidade dele. Você já ouviu a palavra pivotar? Provavelmente sim. Pivotar é quando você está indo numa determinada direção e com o seu negócio ou com o seu produto ou seu serviço e muitas vezes ele não está muito na direção certa e você tem que fazer pequenos ajustes ou grandes ajustes sem perder a essência do seu produto. Isso chama-se habilidade de pivotar. Habilidade ou flexibilidade cognitiva é uma dessas habilidades e ela está intimamente ligada com complexidade. Então é sobre isso que nós iremos falar por todo esse box. É a junção de dois conceitos. Um, flexibilidade e outro, cognitivo. Flexibilidade, para muitos, em algumas circunstâncias, às vezes as pessoas confundem resiliência com flexibilidade. Resiliência é a habilidade sobre qualquer situação adversa, você passar por ela e após passar por essa situação adversa, você sair ainda melhor sobre ela. Ou seja, você lidar com uma adversidade e após lidar com essa adversidade, você sair ainda melhor. Flexibilidade não é isso. Flexibilidade é o ato de você lidar com uma situação e lidar com ela novamente, e lidar com ela novamente. Como exemplo, eu posso falar para você um elástico. Um elástico, ele é flexível. O bambu, quando venta, ele é flexível. O bambu não é resiliente. Ele não apresenta resiliência. O elástico não apresenta resiliência. São materiais que têm característica de flexibilidade. Alguns itens, alguns materiais são tidos como resiliência dos materiais, é um pouco diferente da resiliência dos humanos. Um exemplo de resiliência largamente utilizado é quando você cita doença. Muito do que se estuda sobre resiliência fala sobre doença. Então, o que eu queria dar um exemplo, talvez não seja um exemplo tão feliz, pessoas que lidam, por exemplo, com o câncer. É muito comum, quando você lida a primeira vez com o câncer, não é comum, mas em algumas circunstâncias, alguns estudos apontam isso, a pessoa consegue sobrepujar o câncer e se recuperar. Entretanto, quando essa mesma pessoa tem a segunda vez acometida pelo câncer pela segunda vez, normalmente ela não consegue lidar muito bem com isso. Então é dito que ela teve resiliência na primeira vez e não foi resiliente na segunda. Então a resiliência, ela ocorre desta forma. Mas um grande fator, um grande elemento que existe por trás da resiliência, que poucos estudam, chama fatores de proteção e fatores de risco. Para uma pessoa ser resiliente, tem que haver
o desequilíbrio entre fatores de risco e fatores de proteção, ou seja, a presença maior de fatores de proteção em detrimento a fatores de risco. Ou seja, um apoio da família, um apoio da sociedade, um apoio de grupos de amigos. Quanto mais alto é este apoio, mais você cria e força a resiliência. E a resiliência passa por 3 variáveis: estado, traço e processo. Mas eu não vou entrar tanto no processo da resiliência, porque o nosso estudo cai sobre flexibilidade. Então, a flexibilidade é o ato de você conseguir convergir e divergir na situação ou no cenário que melhor você se adaptar. Para muitos, né, entender a palavra pivotar é um exemplo dado no basquete. Eu não sei se outros esportes também tem o pivô, talvez alguns esportes de bola, como voleibol, também tenha jogadores como pivô. O pivô é aquele jogador que ele vai ficar com um pé plantado, um pé fixo, e ele pode, em direção à cesta, ele pode rodar o corpo ou se movimentar sem tirar o que é chamado de pé de apoio. É o mesmo conceito que faríamos com um produto. Ou seja, meu produto tem uma direção de chegar ao mercado de uma determinada forma e eu adapto o meu produto, ou eu mudo uma direção, ou estou de repente trabalhando com um cliente entre 20 e 60 anos, eu nicho melhor o cliente entre 30 e 40, e de repente eu estou com um nicho muito aberto, eu foco só em mulheres, ou eu foco só em homens, ou eu foco só em criança, ou eu foco numa única região, ou eu foco num único bairro. Então isso chama-se pivotar, quando eu direciono o meu produto. E cognitivo, né, ou por assim dizer, cognição, é associado muito à palavra, né? Cognição é como nós aprendemos, é como o nosso cérebro aprende. O ato de aprender dos seres humanos, né? Nós humanos temos a característica de como nós aprendemos é chamado cognição, né? Nós aprendemos pela habilidade cognitiva. É a partir de um processo, né, de capacidade intelectual, emocional, de lidar com determinadas situações através de memória, raciocínio, compreensão, percepção. Então todas essas variáveis, né, que estão no nosso entorno são todas as variáveis que permitem que nós podemos aprender. Então, quando eu uso, né, o be relentless, né, seja implacável com o seu aprender, então eu estou falando um pouquinho do ser implacável, é que você tenha muita flexibilidade cognitiva. Né? Quando eu uso a palavra be relentless, be evoke, o be relentless, né, seja implacável, é um pouco disso. Né? Seja implacável com o seu aprendizado. Busque o tempo todo querer aprender, querer se desenvolver. Né? Basicamente, nesse box, eu quero dar essa rápida introdução, um pouco desse conceito. Óbvio que no próximo box eu vou falar um pouquinho mais do que vem a ser toda essa habilidade, o conceito com mais detalhes, trazendo autores explicando bem melhor, né, tudo que a gente fala sobre flexibilidade cognitiva, características, funcionalidades, como isso se aplica, técnicas, ferramentas, conceitos, variações, né? Então, o que é mais importante é que nós iremos ter nesse box a possibilidade, né, nós exercitarmos a nossa flexibilidade cognitiva, que nós poderemos juntos, né, exercitar essa flexibilidade. Para que serve a flexibilidade cognitiva? Né? Ela é uma ferramenta, uma técnica que é muito direcionada para que a gente possa solucionar problemas. Né? Ela é uma ferramenta, uma técnica, uma habilidade direcionada claramente para a solução de problemas. É para que você consiga, da melhor forma, buscar por estratégias, por formas, para que você consiga responder de forma inteligente, de forma dinâmica, de forma eficiente ao ambiente. Então, quando nós falamos lá atrás de ferramentas, habilidades e técnicas voltadas para a complexidade, quando eu falei tanto de complexidade do pensamento complexo em detrimento ao pensamento estratégico, agora nós iremos utilizar mais uma habilidade, mais uma ferramenta, mais uma técnica para lidar, com o ambiente, com o cenário. Porque nada mais importante do que hoje é você saber lidar com o cenário, porque hoje tudo muda o tempo todo.
características, né? Hoje, mais do que nunca, independente de vivermos situações de pandemia ou não de pandemia, o mercado ele vem mudando o tempo todo, a própria tecnologia vem aproximando as pessoas, os países, os continentes, os produtos e serviços. Um produto lançado em um país, rapidamente, ele atinge inúmeros outros países, como o Waze, né? E tantos outros produtos que a gente consome diariamente, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Nenhum desses produtos foram criados no quintal das nossas casas, foram criados em outros países, em outras culturas, e são o TikTok, né, que virou uma febre, criado na China, né? Então, uma das características da flexibilidade cognitiva, né, facilitar alternativas, né, capacidade de você ter fundamentalmente, né, tolerância sobre determinadas situações e pessoas, né? Então você vai entender um pouco disso, mas o que você tem que entender, talvez o mais importante disso tudo, é que nós iremos falar o tempo todo de ferramentas técnicas, de soluções de problemas, a habilidade de se adaptar, né, a toda e qualquer situação da forma mais dinâmica possível. Então, vem comigo nesse box, muita coisa nós iremos falar, de muita coisa nós iremos falar nesse box aqui sobre a flexibilidade cognitiva. Be relentless, be evoke, vamos junto na jornada do alta performance e Luiz Fernando se despede. Foi.